Pois bem, prosseguindo agora na página 116 do material didático, vamos falar do item 78, as orientações para os inquisidores. Bom, mais um trecho que eu tiro daquele livro, O Espelho dos Mártires, em que ele relata documentos também que nós encontramos dos historiadores da Europa, mas ele relata aqui as instruções que os inquisidores, quem ia investigar, esses cristãos que foram mortos nos vales da Itália, que eu mostrei para vocês, nos vales da França, como que os inquisidores eram orientados? Você vai investigar pessoas perigosas, que elas têm que ser torturadas para ela confessar a fé católica, e depois pode até matar, porque se ela confessar a fé católica, ela vai salva. E essas eram palavras de Agostinho de Hipona, que eram repetidas pelos católicos, né? Bom, então ele descreve, número 1, olha, não é permitido, como não é aconselhável, discutir assuntos de religião na presença de leigos. Se alguém se disser arrependido de ter apostatado da religião católica, não acreditem, a não ser que denuncie todos os seus conhecidos que se apostataram. Bom, o que ele está falando? Leigos, quem eram? Eram anabatistas, que eram chamados de pregadores leigos, porque muitos deles aprendiam a ler para ler a Bíblia. Eu sempre cito como exemplo para vocês o meu pai. Meu pai, ele aceitou Jesus lá na década de 50, ele aprendeu a ler para ler a Bíblia. O pastor dele, lá em Petrópolis, exigiu isso dele. Ok? Então, ele está falando, olha, não discuta com eles. Por quê? Eu mostrei para vocês a história de inquisidores que foram debater com anabatistas, né, e viu a postura das pessoas, que não era agressiva, e as pessoas falando da palavra de Deus para eles, diversos inquisidores se converteram. Então, ele falou, não faça isso. Prendeu alguém que abandonou a Igreja Católica, ele diz apostatou da fé católica, você não pode discutir com ele, tá bom? E se ele disser, não, eu estou voltando a ser católico, não, só se ele denunciar onde estão os outros anabatistas. Terceiro ponto, aquele que não denunciar os demais apóstatas precisa ser excomungado da igreja como se fosse um membro enfermo, para que os membros sadios não se contaminem, né? Ou seja, mesmo a pessoa, vamos dizer, teoricamente se arrependendo, ele tinha que ser excomungado. Número 4. Depois do apóstata ser entregue ao juiz secular, é preciso ter grande cuidado para que este não prove sua inocência, nem mostre ao povo que é indefeso. Se um destes for solto, a fé católica sofre o perigo de ser destruída. Isso aqui é praticamente uma confissão, né? Uma confissão. Porque o que o cristão fala? Qual a possibilidade dessa nossa fé, a fé verdadeira, ser destruída? É zero. Porque Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja. É isso que o cristão fala. Então, quando o católico dá essa instrução, é porque ele não queria de maneira nenhuma que o anabatista tivesse chance de pregar. Entre os instrumentos de tortura que nós estudamos nesse livro, lembre-se que tinha lá o que ele chamava de forquilha do herege. Era um garfo com 2 dentes que ele encravava no peito da pessoa, tá bom? E ele encravava aqui debaixo do queixo e tinha tipo um parafuso que ia levantando até que a pessoa não conseguia abrir a boca, não conseguia falar. Por quê? Porque o anabatista era levado pela rua, as pessoas podiam bater nele. Tá bom? E muitos anabatistas iam apanhando e pregando. Aqui no Brasil, o Daniel Berg, na perseguição católica protestante contra a Assembleia de Deus, o Daniel Berg, certa vez, ele foi obrigado, né, a fazer trabalho forçado, carregar pedras.
e diz que ele era muito forte, né, um sueco muito forte e tal, ele carregava pedra pregando o evangelho para as pessoas. Nesse período já não podia mais usar a forquilha do herege. Não? Mas, lá em 1400, era comum. Então, Anabatista ia para o lugar de morte pregando o evangelho. Nessa história que tem no livro dos Mártires, que é uma das histórias mais impactantes, um cristão que eles botaram ele na fogueira, amarraram lá tudo, tacaram fogo na madeira e o fogo não pegava, né? Diz que é o cristão pregando para as pessoas. Né? Na história das bruxas de Salem, eu vou relatar para vocês, teve um judeu que presenciou, ele relatou aquela história, porque o protestante não vai contar essa história. O pregador Anabatista Burgos, o nome dele, ele fez um sermão emocionado, não, pregando para as pessoas, denunciando o protestantismo, e as pessoas falam, vocês vão matar um pastor, olha que nós conhecemos ele daqui, e o protestante falou, não, ele não é um pastor autorizado. Por quê? Porque ele não se rendia ao protestantismo. Ali não era catolicismo matando, não, era protestantismo, irmãos. E como eu sempre digo para vocês, esse negócio de queimar, enforcar, matar, isso é coisa do demônio. Nós temos que falar assim abertamente. Nós ainda podemos dizer que catolicismo e protestantismo é coisa do demônio. Porque esses homens que matam, isso não é coisa comum. Então, esses protestantes que mataram esse homem, é coisa do demônio. Nós vamos estudar a história desse pastor que foi morto. Tá, ok? Então, aqui, eles faziam de tudo para que ele não pudesse provar sua inocência. E uma das coisas que eles usavam era essa forquilha do herege. Tá bom? Não podia dar chance a ele de falar. A única coisa que você pode falar é confessar a fé católica. Você confessa? Não, porque eu sirvo a igreja verdadeira. Não, já começa a bater já. Um dos exemplos, né? Era, o indivíduo estava lá todo amarrado, era marretada no pé da pessoa. Uma área super sensível, ossos que quebram fácil. Então, eles faziam de tudo para o cristão não pregar. A quinta recomendação. É preciso exercer muito cuidado perante o povo para não se comprometer a poupar a vida do apóstata, caso esse se mostre disposto a reconhecer seu erro. Ou seja, mesmo se ele reconhecer o erro, não poupe a vida dele. Pois qual o herege que não se mostraria arrependido para não ser queimado vivo? 8. Observe. O inquisidor precisa sempre partir do ponto de vista de que o réu está sem razão, sem lhe dar a menor consideração. As perguntas dirigidas ao mesmo devem ser específicas. Nunca, por exemplo, indagando, você já teve comunhão com outros hereges? Não pergunte, você em alguma ocasião hospedou alguém desta seita? E assim por diante. 7. O inquisidor pode ter um livro em sua frente, fazendo de conta que tem a vida e a conduta do réu anotadas, bem como todas as supostas provas da acusação. Lembre-se que uma acusação, ela era assumida como verdade. O acusado, ele tinha que provar que ele não era herege. Tá bom? E ele nunca tomava conhecimento do acusador. E fala, olha, você pode fingir que está lendo. Irmãos, mesmo nessa época, muitos dos reis não sabiam ler. Ler era coisa rara, né? Então você pode fingir que você está lendo. Estou lendo aqui que você frequentou a igreja dos hereges, vamos dizer, nomes que eles estão citando aqui, né? Picardes, valdenses, anabatistas. Você serviu com essas igrejas. Eu estou vendo aqui que você serviu. Não, mas... você confessa a fé católica depois dessa leitura? Se a pessoa tentasse pregar o evangelho, ela ia para a tortura. Item 8. É preciso ameaçar o réu com a morte e, caso não se mostre arrependido, lhe dizer que seu destino já está determinado,
que agora o interessante para ele é pensar em sua alma perdida e abandonar a heresia. O seu destino já está determinado, você vai morrer. Se você confessar a fé católica, você então vai ser salvo. Mas, na verdade, o verdadeiro cristão sabia que confessar aquela fé significava ele ir para o inferno. E, normalmente, nessa confissão, ele exigia, então confessa que você era adorador do demônio. Se você estudar a história muito conhecida das bruxas de Salem, teve pessoas que escaparam, porque foi falado, se você se disser adorador do demônio, você escapa. Só que o pastor anabatista não ia fazer essa confissão. O cristão vivia a vida toda como cristão. Agora eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Eu não vou me declarar adorador do demônio. Vou sofrer a tortura. Então, por isso que muitos eram mortos, né? Porque ele sabia, se ele se declarar adorador do demônio, ele ia para o inferno. E o que eles estavam fazendo? Observe, o catolicismo tentava, né, fazer com que o cristão fizesse uma declaração semelhante à que o Império Romano fazia. Porque o Império Romano exigia que o cristão se declarasse adorador de Júpiter, que o apóstolo Paulo chama de demônio. E aqui o catolicismo tenta levar o cristão a se declarar adorador do demônio. O protestantismo, lá nas bruxas de Salem, que é uma das matanças dos protestantes nos Estados Unidos, o protestantismo, ele vai exigir a mesma declaração do cristão. Só que o pastor e 2 membros da igreja dele que foram capturados não farão essa declaração, por isso foram mortos. A instrução para o inquisidor prossegue. Diga-lhe o seguinte, já que você precisa morrer, aceite com paciência o seu destino. Se ele disser, bem, já que tenho que morrer, prefiro morrer firme na minha fé e não na fé católica. Pode ter certeza de que este não vai se converter e, portanto, precisa ser sujeito às penas da lei. E tem exemplos assim, irmãos, de cristãos e até de não cristãos. Então, nós estamos aqui estudando no ano 1400, quando, em cerca de 100 anos, a Europa começa a invadir as Américas. Vocês vão entender por que os cubanos até hoje odeiam o cristianismo, odeiam o catolicismo, e eles aceitaram o comunismo de bom grado. Porque um dos maiores heróis dos povos que habitavam ali em Cuba, chamados indígenas nativos, né? Ele teve um que foi preso, eu não me lembro o nome dele agora, mas depois nós vamos estudar a história dele. E ele, no lugar de morte, sendo torturado, o padre falou para ele, se você confessar a fé católica, você vai para o céu. Aí ele falou assim, você vai estar lá nesse céu? Aí o padre falou, sim. Ele falou, não, então, se vocês católicos, mal do jeito que vocês são, vocês vão para o céu, eu não quero ir para o céu de vocês. Eu não quero encontrar com vocês na outra vida. Vocês já pensaram? Isso é contado nas histórias lá de quem estuda lá em Cuba. Assim como no Brasil, os professores, né, normalmente esquerdistas, fazem uma verdadeira campanha contra o cristianismo, em Cuba, num país comunista, essa campanha é muito maior. Eu vou contar a história desse cubano para vocês. Bom, o item 10. Observem também que os hereges normalmente dão respostas indiretas e, se pressionados, alegam que são homens simples e iletrados e, portanto, não sabem responder, sendo que normalmente os espectadores ficam comovidos com essa confissão, encarando-os como sendo vítimas da agressão. Os hereges se animam mais ainda e chegam até a chorar, como se fossem uns coitados, implorando aos juízes que deem um jeito de libertá-los com as seguintes palavras: meus senhores, se eu tiver errado em alguma coisa, de bom grado sofrerei o castigo merecido. Mas sendo que sou vítima de ódio e inveja, peço que me ajudem para que não tenha que sofrer inocentemente. A essas alturas, o inquisidor corajoso não pode amolecer, não pode deixar que se comova com tais fingimentos,
Bom, uma pausa aqui para comentar com vocês. Acaba que o documento católico para instruir como matar as pessoas fica como um testemunho do que eles diziam, que muitos anabatistas iam para o lugar de morte e estão dizendo, olha, eu sou vítima de ódio e inveja dessa igreja. Ok? E tinham reis que realmente se comoviam e não aceitavam matar os anabatistas. Então ficou ali um testemunho, né, do que alguns anabatistas falavam. Por isso que eles, vamos dizer, botaram isso como documento e em alguns casos não deixavam nem eles falarem. E o 11º, eu coloquei aqui, vamos dizer, alguns, vocês podem ler, é um texto maior, né? Está lá na página 143, ok, desse livro. Está na página 143, 144 desse livro. E ele conclui: é preciso que o inquisidor informe aos réus que não tem nada a ganhar com mentiras, já que há provas suficientes para condená-los. Não tinha prova nenhuma, muitas vezes não tinha prova. O próprio texto diz que eles podiam inventar que estavam lendo. E para concluir, o livro comenta: um dos escritores desta época diz: estas são as táticas que os inquisidores usam na Europa toda contra os valdenses. Ou seja, eles mesmos confessam diversas coisas de como eles agiam com mentira e acabam confessando um testemunho de um anabatista, que de alguma maneira teria conseguido falar. Esse não estava com a forquilha do herege, né? E provavelmente já colocaram esse documento, porque fala, olha, usava a forquilha do herege, mas se alguém não tinha forquilha do herege, porque eram também milhares de mortos. Vocês vão falando que falam em 6 mil, outros falam em 80 mil mortos. Exércitos de 3 mil pessoas armados contra pessoas desarmadas, contra mulheres, crianças, que nós acabamos de ver morrendo de frio nas montanhas. Então, são histórias realmente que, no meu entender, deixa bem claro, além das questões doutrinárias, não é aceitável o que está acontecendo nos anos 1400, que era uma regra da história do catolicismo. Queimar Bíblias, queimar pessoas que pregavam a Bíblia, queimar pessoas que não batizavam recém-nascido, queimar pessoas que não tinham imagem de escultura, queimar pessoas, igrejas, né, que não acreditavam em purgatório, não faziam invocação ao mundo dos mortos. E por outro lado, irmãos, são 9h30, com a palavra de conclusão aqui para vocês. Por outro lado, vamos pensar na liberdade que nós temos hoje para pregar o Evangelho. Se você pegasse um anabatista dessa época e trouxesse ele aqui para o ano de 2025, você acha que ele faria como a Assembleia de Deus, por exemplo, faz, colocar aqui na sua declaração de fé as confissões católicas? Está aqui, ó, na página 220, você pega aqui as confissões católicas, confissões heréticas, católica, 218, 219, 220, você acha que ele faria isso? Eu vi aqui, eu mostrei para vocês historiadores valdenses chamando ela de a Babilônia. Era assim que eles chamavam, era assim que a Assembleia de Deus chamava, e é assim que nós temos que continuar chamando, irmãos. Porque, do contrário, irmãos, nós vamos perder a salvação. Vejam como as igrejas estão numa batalha espiritual. Eu, esse final de semana, estava conversando com um pastor de fora do Rio de Janeiro, não é aqui da capital. E eu estava falando, rapaz, vocês têm que ficar felizes, vocês estão vivendo numa região um pouco afastada, porque
o Rio de Janeiro, vamos considerar, é a capital do Brasil, vamos considerar ainda como a capital do Brasil, não oficialmente, mas é um centro cultural, um centro de turismo, tá bom? Não é a maior cidade, mas vamos considerar a capital do Brasil. O que as igrejas estão sofrendo aqui, porque também o número de pessoas aqui que vão para a faculdade e são enganados com essa história, porque todas essas histórias aqui, que eu estou contando para vocês, os jovens estudam nas faculdades como sendo obra do cristianismo. Quantos jovens eu já tive que instruir, né, dizendo para eles, olha, isso aí que você está ouvindo na faculdade não é verdade. Existiam igrejas como a Assembleia de Deus. Jovens até que foram criados na igreja que perdem a fé. Então, se pegasse um anabatista desse aí, trouxesse ele para esse período em que tem liberdade de pregar o evangelho, irmãos, eu fico pensando, a pessoa ia ficar 24 horas por dia gravando mensagem para botar no YouTube, escrevendo livros de história, tudo pregando, porque onde eles andavam, eles pregavam o evangelho sob risco de morte constante. Vocês viram o discurso que o relator falou, olha, onde nós andarmos, nós vamos encontrar risco de irmos para a forca, para a fogueira, para a tortura, tudo. Porque em toda a Europa acontecia isso. Imagine um cristão desse, imagine aquele cristão que o livro relata que foi jogado na fogueira e não pegava fogo no corpo dele. O fogo queimando a madeira e ele lá glorificando. Imagine, tira aquele pregador e coloca, agora você veio para o ano de 2025. Agora você tem liberdade para pregar o evangelho. O que você vai fazer? Deus te livrou daquela fogueira lá, né? Primeiro vou te mostrar como é que está a igreja hoje. Sabe aquela igreja que te jogou na fogueira, Igreja Católica Romana? Hoje, uma boa parte das Assembleias de Deus está dizendo que ela é a nossa mãe espiritual, que nós saímos dela. Eu já ouvi de obreiros da Assembleia de Deus dizendo, olha, os padres é que escreveram a nossa doutrina. Essa pessoa, eu não vou dizer que ela ficasse escandalizada, não vou usar esse termo, mas seria um susto tremendo para esse cristão, que saiu lá de 1400 sendo jogado na fogueira, ok? E vem agora para 2025 e encontra a igreja chamando de mãe aquela que queimava, que estava queimando ele. Então isso é algo para nós pensarmos, para nós meditarmos, né? Sempre lembrando que nós temos o compromisso de pregar a verdade. Isso vai nos ser requerido. E disse o apóstolo Paulo, ai de mim se eu não fizer isso. Então nós temos que pregar essa verdade. Okay? E a verdade tem que ser pregada de forma nua e crua, de forma direta. Se você pregar uma meia-verdade, ela não é verdade. Podemos até dizer que não existe meia-verdade, né? Existe verdade. Meia-verdade se tornou mentira. Não? Existe verdade e existe mentira. A meia-verdade, ela está dentro da mentira. Chega a ser uma coisa horrível, que acaba que eu estou dizendo para vocês que uma boa parte da Assembleia de Deus está pregando mentira. Porque uma parte da Assembleia de Deus está dizendo que nós saímos da Igreja Católica. Ok?